Presidente, bom dia a todos. Queria cumprimentá-lo sempre pela simpatia da condução dos trabalhos. Lamentar a saída do nosso amigo engenheiro florestal Jorge Viana, né, que é o nosso presidente em exercício. Cumprimentar nosso ministro Nelson Barbosa e cumprimentar o Maurício Muniz, coordenador da Secretaria do PAC. Acredito que o governo acerta quando propõe, né, essa série de pacotes de concessões na área de infraestrutura. Não tem como fazer milagre, precisa de dinheiro para investir, né? Precisamos dar alternativa a quem quer investir em nosso país. E acredito que o governo está fazendo o seu papel nesse momento, né? Eu queria, nessa questão, por exemplo, eu acho muito importante a questão das ferrovias. O Brasil é um país com muito poucas ferrovias, inclusive tem menos ferrovias hoje do que tinha há tempos atrás, né? E foi bastante ousada essa proposta, só estava faltando, Nelson, eu acho que ele poderia tentar verificar a questão de passageiro, tá? Que seria a questão, talvez uma ligação das capitais do Nordeste e aquela questão aqui de Brasília, Goiânia, São Paulo, Rio. Brasília, Anápolis, Goiânia, essa muito importante. Então, se pudesse fazer um estudo da possibilidade de ver se tem pessoas interessadas nessa concessão, eu acho que seria muito interessante, inclusive para o nosso povo, para a nossa população carente, que teria um transporte um pouco mais barato, rápido, eficiente, igual tem na Europa. Entendeu? Com relação aos aeroportos, eu acho que 4 é bastante razoável. A minha preocupação, ministro, é que o governo possa conceder a joia da coroa e ficar os aeroportos deficitários para que o governo tenha que assumir o ônus de administrar, porque não vai aparecer pessoas interessadas nessas concessões. Então, seria importante, porque eu lembro, quando nós concedemos Brasília, concedeu-se o grande investimento que foi feito a Amarante junto para a mesma empresa. Então, quer dizer, houve Brasília, um aeroporto super rentável, com um aeroporto que ainda vai ser rentável, mas que não é ainda, né? E assim, eu acho que foi os outros. Então, eu acredito que precisaria contrabalancear as joias da coroa aí. Com relação aos portos, o Brasil, um país litorâneo, né, não tem a mínima condição de continuar como está. Então, eu acho que importantíssimo, parabenizo pela essa atitude. Acho que o Brasil tem que aproveitar a questão dos portos, né, e melhor estar presente. Com relação às rodovias, é necessário para evitar esse tanto de morte, tanto de coisa, embora eu não seja simpático tanto a investir em rodovias, porque eu acho que tem bastante rodovias. Precisa duplicar as rodovias que tem aí, né? Eu acho que tem que investir em ferrovias, em portos, para poder transporte mais barato. Com relação às hidrovias, o governo não ousou, e eu queria saber se o governo pensa algo sobre as hidrovias possíveis do nosso país, se a política de concessão, ou como é que o governo pensa com relação a hidrovias, que é um transporte muito usado também na Europa, e que o Brasil tem bons rios que poderia utilizar. Senhor ministro, o PAC gastou por volta de R$1 trilhão, foi o investimento do PAC, né? Um pouquinho mais de R$1 trilhão, PAC 1 e PAC 2, né? A categoria responsável pelo PAC é a minha categoria, a categoria de analista de infraestrutura, tá certo? Que está lá no MME, no MPOG, no Ministério do Transporte, da Secretaria dos Portos, Ministério da Cidade, Ministério da Integração, Secretaria de Aviação Civil, todas essas secretarias aqui. Essa categoria, ela é penalizada porque entrou em exercício 3 meses depois da MP 440, que resolveu o problema dos analistas no governo público. E fica aí, todos os engenheiros, arquitetos contratados para destravar o PAC, para destravar as obras de infraestrutura, tendo que estudar para passar em concurso público de APO, analista de planejamento e orçamento, analista de... Porque o salário é ineficiente, metade de gratificação, que desanima a maioria do pessoal. Estou concluindo, senhor ministro, senhor presidente.
O valor previsto de investimento de 198 bilhões, tá certo? Ele significa, se nós pegarmos e resolver o problema da evasão dos 30% a 35% dos analistas de infraestrutura e pô-los para realmente fazer a questão, né, representa menos de 3% desse valor, a gente resolver a questão da carreira, porque a Constituição prevê tratar desiguais de forma desigual. Não tem como os analistas de infraestrutura entrar no bolo da questão da discussão das carreiras, porque o nosso governo vai estar no contrassenso. Nós precisamos resolver igual resolvemos a questão dos delegados de Polícia Federal. Eu apresentei uma emenda na MP 675, tá certo? Para resolver essa questão dessa equiparação. Eu espero que isso venha, que o governo nos apoie nessa questão e tenha realmente uma categoria valorizada, que são os analistas de infraestrutura, para fazer as grandes obras de infraestrutura andarem. Obrigado, viu, ministro? O senador Hélio Zé pergunta sobre ferrovia de passageiros. A ferrovia de passageiros também é uma frente de expansão. Como o senhor mesmo colocou, aqui no Centro-Oeste, é um projeto que está sendo feito pela Sudeco, interligação Brasília-Nápoles-Goiânia. É um projeto que ainda está bem preliminar, mas é digamos assim, um trem de média velocidade, aqueles tipos de trem que tem na Inglaterra, nos Estados Unidos. É um estudo que está na Sudeco, o estudo ainda não está concluído e depende também do interesse do setor privado. Então, acho que esse é um caso que pode cair como uma luva para esse procedimento que a gente tem adotado de pedir manifestação de interesse se há algum agente ou um grupo de agentes do setor privado de fazer isso. Eu sei também que no interior, e no caso de São Paulo, já há vários investidores fazendo projetos para fazer uma interligação melhor de trem de passageiros São Paulo com o interior do estado. São Paulo, Jundiaí, Campinas, aquele eixo ali, já tem investidores nacionais e internacionais se organizando para apresentar isso ao governo. Mas, nesse momento, não tem uma coisa concreta. No modelo de aeroportos, acho que o caminho é a concessão, e a concessão pode viabilizar a Infraero, e continua sendo uma empresa 100% do governo. Ela vai participar dos aeroportos. Os aeroportos concedidos não são 100% do governo, tem uma participação da Infraero. Mas essa participação da Infraero nesses aeroportos, o retorno que ela tem, serve para fazer um subsídio cruzado na manutenção dos outros aeroportos. E no modelo de concessão de aeroportos, nós temos cobrado outorga desde o início, e essa outorga tem sido feita parcelada. Não é um pagamento que você faz no primeiro ano, tipo um bônus como é no petróleo, você paga no primeiro ano, não paga mais. É um pagamento ao longo de toda a concessão. Então, vamos lá, a concessão de um aeroporto tem 30 anos, durante 30 anos vai se pagar um valor corrigido pela inflação ao governo. E esse valor vai para o Fundo Nacional de Aviação para sustentar os aeroportos regionais deficitários. Então, foi pensado já essa estrutura que o senhor corretamente apresentou. E a outra coisa é que nessa nova rodada de licitação de aeroportos, a participação da Infraero não deve ficar nos 49%. Agora, a gente já evoluiu, vimos como foi a licitação dos outros, deve ser algo menor. Isso vai ser decidido lá na frente. As pessoas perguntam, mas vai ser quando? Vai ser 49, vai ser 40, vai ser 35? Isso é uma coisa para ser decidida no momento do edital. Nós estamos no momento de fazer o estudo. O estudo vai dar o volume do investimento, o volume de demanda, e aí cada aeroporto nós vamos decidir qual vai ser a participação da Infraero. Mas ela tendo uma participação menor de 49%, significa que o privado vai pagar mais, logo vai colocar mais recursos no Fundo de Aviação Nacional, que pode apoiar a aviação regional. Na questão da hidrovias, nós começamos a estudar a aplicabilidade de modelo de concessão, não tem se mostrado muito viável em algumas hidrovias nesse momento, então nós vamos concentrar e melhorar as principais hidrovias existentes. O Madeira já está funcionando bem, só precisa de melhores de sinalização, pode ser feito pelo governo. A hidrovia do Tapajós funciona a partir ali de Miritituba, para fazer para cima é um investimento muito grande. Nesse momento não temos condição de fazer, mas está nos planos do governo, assim que nós tivermos recursos, começar isso. E a hidrovia do Tocantins depende basicamente de quebrar ali o pedral de Marabá. Isso que eu ia lhe perguntar, por que o derrocamento do pedral do Lourenço não entrou na... Ele é uma das obras, aí é uma obra pública, né? Ele vai dentro do AGU, nós estamos vendo como que nós podemos trazer o setor privado para participar disso, que espécie de remuneração que pode ser dada ao setor privado, que aí não é assumir uma hidrovia, mas ter ali alguma receita que justifique um agente privado fazer o derrocamento do pedral de Marabá.
Na questão, concordo, sua carreira de analista de infraestrutura é importante para isso. Nós estamos tratando a carreira do analista de infraestrutura junto com as demais carreiras. Nesse momento já está em processo uma negociação com todos os servidores públicos, negociação que envolve tanto reajuste salarial quanto ajustes pontuais em algumas carreiras, uma delas a demanda já histórica da carreira de infraestrutura. Isso está sendo conduzido pelos secretários do Ministério do Planejamento, o secretário Sérgio Mendonça, de Relações de Trabalho, e o secretário Genildo Lins, de Gestão, e uma das carreiras que eles estão avaliando justamente é a carreira de analista de infraestrutura. E aí o senhor colocou uma sugestão por emenda, com todo respeito, eu acho que isso é melhor ser tratado na projeto de lei orçamentária, no anexo 5 do projeto de lei orçamentária. Esse é um assunto que normalmente não se trata por emenda, nós vamos incluir isso na nossa proposta de lei orçamentária para 2016, no anexo 5, que vai prever lá os reajustes para as carreiras e os ajustes nas carreiras que nós acharmos adequado. A carreira de infraestrutura é uma que está em discussão. Senador, assim, posso contradizer agora minha réplica? Com relação ao colocado, eu estou de pleno acordo, o senhor, com relação às rodovias, ferrovias, aeroportos, portos e hidrovias, que são fundamentais para a gente, e não estou de acordo com relação à questão dos analistas de infraestrutura. Nós aqui nessa casa já tratamos algumas carreiras importantes e fundamentais com a importância e o fundamento que elas têm. Falei aqui o exemplo dos delegados de polícia federais, que foi resolvido com a MP. E outros que foram resolvidos com a MP. Inclusive, os servidores públicos foi resolvido com a MP, que foi a MP 440. Demos o azar, eu era do PT na época, era mesmo da executiva do partido, a Dilma sentou com a gente para discutir, tá certo? E a nossa carreira só entrou em coisa depois que a MP 440 foi aprovada 3 meses depois. Tá certo? Então, o que acontece? Ou o governo reconhece que a engenharia, que a arquitetura e que as pessoas que mexem com infraestrutura são importantes para o governo, ou vai ficar difícil. Eu quero dizer para o senhor assim, eu já falei com o vice-presidente da República, já falei com os emissários, ministro próximo com o senhor, com o Levi, com o Aloysio Mercadante. A gente precisa diferenciar essa categoria. O Sérgio Mendonça estava convencido da solução e não pôde resolver porque estava no bolo das outras carreiras. Então, se nós estamos investindo no Brasil 200 bilhões em infraestrutura, se investimos 1 trilhão no PAC, e agora esse investimento previsto, tá certo? Ele representa menos, para a gente resolver o problema dos analistas de infraestrutura, estou falando de especialista não, que é uma carreira, que é um cargo isolado, falando de analista de infraestrutura, que é uma carreira que precisa estar no Ministério, trabalhando com tranquilidade. Menos de 3%, isso eu queria ponderar. Uma boa, que a gente pensasse bem, eu tenho uma audiência marcada com Vossa Excelência, a gente vai sentar, vamos conversar, eu vou voltar à Presidência da República para conversar esse assunto, tá? E a gente vê se a gente consegue chegar a um meio termo, porque o sofrimento dessa carreira, que já está há 8 anos e meio no serviço público, não dá para a gente continuar tendo 15% de aumento parcelado em 3 vezes sem resolver o problema nosso, como foi da vez passada. E o Sérgio sabia que tinha que resolver, ponderou para resolver, mas não foi possível o Ministério resolver, não porque o Sérgio queria, não, nem porque o Ministério não queria, porque estava no bolo das carreiras. Então, a gente vai precisar analisar essa coisa no mérito, senador, eu acho que nós temos que analisar, é uma questão de iniciativa. Essa é uma iniciativa que tem que partir do Executivo. Nós vamos ter a nossa conversa, nós vamos mandar para o Congresso Nacional, junto com a nossa proposta de lei orçamentária, até o final de agosto, a nossa previsão de gastos, inclusive a previsão do anexo, eu sempre esqueço o número, anexo 5, com reajustes e carreiras. Nós estamos no meados de junho. O que eu peço ao senhor é que nos dê esse tempo. Eu acho que nós vamos fazer essa sinalização na questão de salários. Esperamos fazer isso até o final de junho e vamos discutir as carreiras para fazer a sinalização completa até meados de agosto. Então, nada mais do que 2 meses para que o governo, que é quem tem que tomar essa iniciativa, mas, obviamente, conversando, quem tem que aprovar a iniciativa são Vossas Excelências. Mas quem tem que tomar a iniciativa tem que partir do Executivo. É nesse sentido que eu peço ao senhor que aguarde, não apresente uma emenda nesse momento, enquanto nós estamos discutindo esse assunto das carreiras.